Agora, meio-dia e 35 minutos, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, depois de um tempo, né? Faz tempo que ele não vinha até aqui. Lucas Giroto, doutor, advogado, professor universitário. Seja bem-vindo de volta, Lucas. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Betiol, Danilinho, que está aqui nos acompanhando na técnica. E a todos os ouvintes da Rádio Metrópole FM, dizer que sempre é uma grande honra, um grande prazer debater um pouco com vocês aí os assuntos do mundo jurídico. Bom, e nós tivemos uma semana aí repleto de assuntos jurídicos, principalmente a questão a que você veio aqui para falar sobre esse julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas 7 outros acusados de envolvimento naquelas manifestações de 8 de janeiro de 2023. Lucas, do ponto de vista jurídico, essas acusações, elas são sólidas ou, na sua opinião, há espaço para contestação? Bom, vamos lá, né? O que o pessoal, o que o povo precisa saber do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, vamos desde o início. O que o Supremo julgou essa semana, né? O julgamento começou na terça-feira, foi a receptividade, o recebimento ou não de uma denúncia. Isso não quer dizer, e não pode nunca dizer isso, que o Bolsonaro já está sendo condenado ou o Bolsonaro já está sendo absolvido. E os demais réus, né? Que nem você falou, são mais 7 réus. São Alexandre Ramagem, Almir Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto. Então, o que o Supremo fez? Houve uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, através do seu representante, que é o Paulo Gonet, imputando a essas 8 pessoas 5 crimes, né? Foram 5 crimes que foram imputados. Falando que, olha, essas pessoas cometeram esses crimes, estou denunciando elas. Como existe um rito para recebimento ou não da denúncia, isso foi julgado pela primeira turma do STF, que é presidida ali pelo Cristiano Zanin. Isso não quer dizer, as pessoas fazem confusão com isso, obviamente porque não tem contato com o mundo jurídico, que Bolsonaro está sendo condenado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O recebimento de uma denúncia, o recebimento de uma peça acusatória, onde imputa você, por exemplo, Betiol, uma sequência de crimes, ela não quer dizer que você vai ser condenado. O recebimento da denúncia aponta, ele verifica se os requisitos formais estão presentes naquela petição da Procuradoria-Geral da República. O que são esses requisitos formais? Primeiro, a petição atende ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ela não é inepta, ela individualiza as condutas. O que o Betiol fez? O que o Márcio fez? Qual que foi a conduta imputada ao Márcio? Olha, o Márcio depredou patrimônio público. Olha, o Betiol atentou contra a ordem democrática de direito. Então, a denúncia, ela está formalmente em ordem? Está. Então, nós vamos receber a denúncia. Aqui, os ministros, ali no momento de julgar a recepção da denúncia, analisaram esses pontos formais. Não estão dizendo que Bolsonaro está condenado e os demais réus estão condenados. Então é importante que a gente saiba isso, que o recebimento da denúncia nada mais é do que a instauração de um processo criminal. Agora, os réus, Bolsonaro e mais 7, terão o direito de apresentar suas defesas e alegarem os motivos pelos quais eles merecem ser absolvidos. Mas eu lembro ainda mais um ponto, Márcio, Betiol e ouvintes. O ônus de provar a culpa, o dever de provar que Bolsonaro e os outros 7 réus cometeram esses 5 crimes, é do Ministério Público Federal, é da Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro e os outros 7 ministros podem ir lá e falar assim, a gente não cometeu o crime. Paulo Gonet vai ter que provar que eles cometeram esses 5 crimes. Então é importante que a gente tenha em mente isso, que o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, no caso, pelos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, se aquela denúncia ela está formalmente em ordem, se ela respeita ali o artigo 41 do Código de Processo Penal. Estando formalmente em ordem, vamos chamar então as pessoas, no caso os réus, para se defenderem e agora eles apresentarem as versões que eles julgam necessárias para refutar todas aquelas alegações feitas pela Procuradoria-Geral da República.
Ou seja, está numa fase muito preliminar ainda. Está iniciando, Betiol. Está iniciando, está começando agora. Aí você fala, mas Lucas, quando que isso vai acabar? Ninguém sabe, né? Eu, Lucas, estimo, mas é uma conta minha, vendo também outros especialistas analisando o caso. Eu estimo que o julgamento vai demorar de 1 a 2 anos. Daqui 1 ou 2 anos que vai ser pautado esse processo para julgamento. Aí o relator, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes, ele faz um relatório, marca a data do julgamento e aí ele vota e os outros ministros votam aí também para condenação ou não. E em quais crimes, e também já fazem aqui, que a gente estava ouvindo aqui antes, né? A questão da Débora, que pichou a estátua de batom, né? Vocês podem nem falar que é pichação isso. A dosimetria da pena. Bolsonaro foi condenado? Foi. Em quais crimes? Em 3, 4 crimes. Joia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a dosimetria da pena. E aí que vem um detalhe importante. Se Bolsonaro for condenado em todos os delitos pelos quais ele está sendo acusado, a pena pode ultrapassar 40 anos, pode chegar até 43 anos de reclusão. Mas você acha que existe chance real de absolvição ou a condenação dele é quase certa? Olha, vamos lá, Márcio. Obviamente que eu não tive. Eu acho que a defesa alega que não teve nem acesso a todos os. A defesa alega isso, o ministro Alexandre de Moraes refutou isso, falou que a defesa teve acesso a todos os elementos do processo. É difícil a gente falar agora, né? O que vai acontecer. O fato é que a denúncia ela se ampara muito nas declarações do Mauro Cid. Né? O Mauro Cid assinou um acordo para falar, né, do que aconteceria. Então a denúncia ela se fulcra bastante nas declarações feitas pelo Mauro Cid. Agora, a questão de absolver ou condenar, a gente vai precisar ver o que tem no processo, né? O que a mídia vai trazer pra gente, porque é através da mídia que a gente fica sabendo o que tem no processo ou não, e ver se há provas efetivamente contundentes que levem à condenação dessas pessoas. Agora, muitas pessoas falam que existe um exagero, exagero na condução do STF em relação a essa situação. Na sua opinião, o STF está agindo dentro da sua competência ou realmente existe esse exagero por questões políticas? O que eu tenho visto muitos comentários é de que o processo está correndo muito rápido, né? Outros comentários que eu ouço é a questão do foro privilegiado, que esse processo deveria estar sendo julgado pelo plenário, pelos 11 ministros, e não pelos 5 ministros. O fato é que o processo ele tem que andar rápido. É isso que nós... É que eles comparam, na verdade, com os outros processos. Principalmente até com o ex-presidente Lula. Exatamente. Né? O fato é que o processo ele tem que andar rápido. É inadmissível hoje, Betiol, que você seja vítima de um crime de roubo e você vê o cara que cometeu esse crime responder por esse processo por anos, aí chega no final e está prescrito. Você não vê aquele delinquente sendo punido. Então, assim, a questão do processo andar rápido, eu na minha humilde concepção, tá? Eu acho que todo processo deveria ser dessa forma, você entendeu? Tem que andar rápido. Se eu tenho um dinheiro para receber, poxa, às vezes esse dinheiro fica para minha filha, tão demorado que é a instrução processual. Outro fato que eles apontam é a questão de não ser levado o julgamento ao plenário do STF. E aí houve algumas mudanças no regimento interno do STF e é por isso que há esse questionamento. As pessoas que defendem Bolsonaro falam, pô, mas por que eles alteraram a regra do jogo logo antes do julgamento do Bolsonaro? Né? Então há esse tipo de alegação, né? O próprio ministro Marco Aurélio deu uma entrevista essa semana, falando que na opinião dele, o ministro aposentado, Marco Aurélio, que na opinião dele, os crimes deveriam ser julgados pelo plenário e não pela primeira turma. O regimento interno do STF foi modificado e permite isso. Tanto é que eles afastaram, se vocês assistirem o julgamento que foi transmitido, inclusive, eles afastaram essas preliminares, ratificando que a competência realmente é a da primeira turma do STF. Então, são posições, né, Márcio? Obviamente, a defesa vai se pautar nisso e a acusação vai falar que não, a gente está jogando aí nas 4 linhas, porque nada que a gente fez infringe o regimento interno do STF.
Até a gente soltou um comentário do deputado federal, o Nicolas Ferreira, falando que pode haver uma certa imparcialidade nessas decisões do STF, porque ali existem ministros que foram indicados pelo presidente, o próprio Zanin já foi advogado do Lula. E como que você vê isso juridicamente? Olha, Márcio, a gente tem que acreditar no Poder Judiciário. Querendo ou não, é o último, como é que eu te digo? É a última estação da linha, né? Se a gente não confiar no Poder Judiciário, a gente perde completamente. A gente vive num mundo completamente insólido. Ministro Zanin deu uma entrevista falando que ele está apto para julgar esse processo, que ele não vai, de maneira alguma, se valer das condições que ele ostenta ou ostentava com o presidente Lula. Nós temos também a questão do ministro Alexandre de Moraes. Mas o fato é que a Constituição Federal, ela permite que ministros sejam nomeados por presidente. Então, assim, os nossos legisladores, se eles não... Os legisladores que representam o povo, não é? Nós vivemos uma democracia. Se você não concorda com esse tipo de nomeação política, olha, o Márcio é meu advogado. Se eu virar presidente, provavelmente vai ser um dos ministros do STF. Se a gente não concorda com isso, a gente tem que exigir dos nossos legisladores a mudança na legislação. Como que vai ser nomeado um ministro do STF? Porque a Constituição permite isso. A Constituição permite que qualquer brasileiro pode ser ministro do STF desde que preencha os requisitos. Dentre eles, ter profundo conhecimento jurídico, conhecimento de direito. Então, assim, da mesma forma que a primeira turma tem lá os ministros nomeados pelo Lula, a segunda turma tem os ministros nomeados pelo Bolsonaro, como Nunes Marques e me fugiu o nome, André Mendonça, que também foi nomeado por ele. Então, assim, a partir do momento que a gente entra nessa esfera de discussão de parcialidade ou imparcialidade, a gente tem que ver lá no início. Por que aconteceu isso? Porque a Constituição permitiu e vai continuar permitindo a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal por livre arbítrio do presidente da República. Ele nomeia quem ele quer. Obviamente que passa pela chancela do Senado, mas a gente nunca viu o Senado desaprovar nenhum ministro nomeado. Então, se a população ela não concorda com isso, ela deveria exigir dos seus representantes no legislativo uma mudança na legislação. Mais alguma pergunta, Betiol? Eu acho que foi bastante abrangente, né? Esclarecedor aí, até porque é um assunto que ele fica muito filosófico, né? Você tem que aguardar aí um desenrolar de todo um processo, conforme o Lucas comentou, que está ainda no começo. Então é difícil você falar sobre algo que ainda está num ponto inicial. A partir do momento que avançar esse processo na casa, eu acho que a gente vai ter aí mais subsídios, não é, para comentar. Exato, porque a gente vai ter contato com o que está no processo. A gente só tem contato com o que está no processo através da mídia, através de vocês, através da mídia televisiva, enfim. Então, nós, população brasileira, e é de interesse da população brasileira saber o que está ali, por quê? Porque ele foi presidente, ele pode vir a se tornar presidente novamente, a gente não sabe, hoje está inelegível, né? Mas, enfim, a gente vai ficar sabendo do que está acontecendo através de vocês, através do que chega para nós da mídia. Mas, obviamente, ano que vem teremos eleições. Como que estará esse processo em 2026? Será que ele já vai ter sido concluído? Não vai ter sido? Então a gente vai analisar e acompanhar através da Rádio Metrópole FM e das demais mídias televisivas, dos demais rádios, o que está acontecendo dentro desse processo. Lembrando que agora tem uma série de acontecimentos, né, que vão acontecer no âmbito do processo. Por exemplo, agora a defesa vai apresentar sua resposta à acusação. Depois nós teremos a oitiva de testemunhas. Todos os réus podem nomear a testemunha. Paulo Gonet já nomeou na denúncia. Depois da nomeação de testemunhas, os réus vão ser ouvidos. Lembrando que nós temos 8 réus. Joia? Depois da oitiva dos réus, nós vamos ter o chamado alegações finais, onde se faz suas últimas declarações
os seus últimos motivos, você apresenta os últimos motivos para ser condenado ou ser absolvido. Aí depois a gente abre mais uma fase, que é a fase de diligência, se for necessário fazer mais alguma diligência. Então, ou seja, o caminho é longo. O caminho é longo e vou ser sincero contigo, não dá para prever resultado. Não dá para prever resultado. Tem que ver o que está no processo, tem que ver como que os ministros recepcionarão essas provas, tanto da acusação e tanto da defesa. E existe uma máxima, essa máxima, Márcio, Bettiol e até para os nossos ex-alunos que estão nos ouvindo e os estudantes de direito, que é melhor você absolver um condenado do que condenar um inocente. Então, assim, se o ministro tiver uma ponta de dúvida da participação de Bolsonaro ou dos outros demais denunciados naqueles crimes, eles têm que absolverem. A dúvida imputa a absolvição. Então, sempre que você tiver um pinguinho de dúvida, pô, mas será que o Márcio cometeu aquele delito ou não? Eu estou em dúvida, eu não consigo aqui me convencer que o Márcio cometeu aquele crime. Se você é juiz, você tem que absolver o Márcio. Doutor Lucas, a opinião popular exerce alguma influência nisso? Não era para exercer, tá, Bettiol? O juiz, ele é alheio às situações políticas, pelo menos é para ser, né? Alheio às situações políticas, alheio ao clamor popular. O juiz, ele julga o que está no processo, o que foi posto para ele. A gente brinca até que o juiz não tem que olhar capa de processo, não tem que olhar tem que olhar o que está dentro do processo e fazer a valoração das provas. E, obviamente, a gente tem um princípio magno, um princípio que a gente tem que sempre respeitar, que é o princípio do livre convencimento do juiz, do magistrado. Ele ter esse livre convencimento e ele estar convencido de que Márcio ou Bettiol cometeu um crime, ele vai condenar. Alheio. Eu não posso deixar que... Obviamente que o homem é um animal político. Aristóteles já falava isso, né? O homem é um animal político. Não dá pra gente separar 100%, né? Mas é pra ser assim. Tem que fechar a porta e não deixar que clamor popular, desavenças no passado, qualquer coisa possa influenciar na cabeça do julgador. Lucas, obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Eu que agradeço muito. É muito bom estar aqui batendo um papo jurídico com vocês. E espero um novo convite, né, Bettiol? Convidando a gente, tá com certeza, convite, então. Estará por aqui. Um abraço também aos nossos queridos ouvintes. Vou confessar, viu, Márcio? Tá com saudade de comparecer aqui à Rádio Metrópole FM.